Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que é meu colega advogado ou advogada de qualquer canto do país. Essa é a nossa aula número 4 da série semanal para advogados que querem aprender a faturar acima de 10 mil mês no nicho de execuções de débitos educacionais. Eu sou Sheila Morgante, advogada especialista nesse nicho e co-criadora do método Honorários Recorrentes Pro, o MHR Pro. E como sempre aqui comigo, Gelisa Diniz, nossa navegadora, minha sócia e especialista em mentalidade. E hoje eu quero convidar vocês a uma reflexão. Autoridade. O que para vocês é uma autoridade? Como que você classifica uma pessoa que a autoridade, seja ela em que área for? O que essa pessoa precisa ter para vocês? São com essas perguntas que a gente abre a aula e te convida à reflexão para você entender que, no final da aula, você vai saber exatamente como que se constrói essa reputação, esse tipo de reputação, mesmo que você ainda esteja começando. Mesmo que ninguém te chame de especialista e mesmo que você ainda não tenha grandes resultados para mostrar. Mas então como é que eu vou mostrar isso? Você pode me perguntar. Toda caminhada começa com o primeiro passo. Para o primeiro passo, eu venho repetindo e falo novamente. Você precisa apenas fazer uma escolha. Porque o que é que te posiciona como autoridade? É você estar posicionado de uma forma que a pessoa te veja e entenda exatamente com quem ela está falando e quem é esse especialista que está atendendo ela. Então, vou dar um exemplo. Se você procurar o meu Instagram, o @Sheila Morgante, que aliás eu já falei com vocês, se ainda não me segue, segue lá. Toda semana a gente tem uma aula semanal com um conteúdo relevante para te ajudar a melhorar a sua carreira, para te ajudar a alavancar seus resultados. E se você entrar lá nesse perfil, você vai ver a primeira coisa: o que é que eu sou e o que é que eu faço. São as duas perguntas que tem que estar respondida em qualquer posicionamento seu. Então, quem é você? No meu caso, sou advogada. Especialista em quê? Execuções de débitos educacionais. O que é que eu faço? Ajudo outros advogados a se posicionar no nicho e a se tornar especialista para começar a faturar, se ainda não fatura, acima de 10k mês. Então, com esse posicionamento simples, respondendo apenas duas perguntas, quem eu sou e o que é que eu faço, eu já consigo trazer para as pessoas clareza sobre qual é a minha atuação e sobre o que eu sou especialista. A sua rede social está desse jeito? Como é que você está posicionado lá? Você já pensou que talvez na sua rede social tenha muita informação, principalmente se você for generalista? E aí, imagina você chegar, entendeu, com uma dor, digamos que você tem aí uma dor de cabeça. Mas na página do médico que vai te atender, ou na especialidade dele, naquela plaquinha que tem na mesa dele, está escrito lá: clínico geral, esteticista, sei lá, qualquer vascular, menos dor de cabeça. Ele está posicionado como alguém que pode te atender com a sua dor específica? Não. Então, provavelmente você vai procurar outro profissional. Eu fiz essa analogia, eu sempre brinco com essas analogias da área da medicina, porque é mais fácil da gente entender. Desde a primeira aula eu venho dizendo que o que separa a gente de um faturamento melhor por mês é a falta de posicionamento com relação à especialidade que a gente trabalha. E se você falar assim para mim, mas eu já sou especialista em tal área, eu vou te perguntar, ok, o seu resultado
é condizente com a área que você é especialista, você já ganha pelo menos mais do que 10K por mês? Porque se você me responder que você já é especialista, mas ainda não ganha 10K por mês, então você tem que rever qual é o seu posicionamento, principalmente na rede social. Como é que essa pessoa que te procura recebe a informação de quem você é e como é que você atua? Se isso não tiver muito claro na sua rede social, que é onde ela vai ter o primeiro contato quando ela está te procurando, muito provavelmente é esse o problema que está te travando. É essa situação que você precisa melhorar. Então, o que é uma autoridade para você? Autoridade é a pessoa ter experiência? Pode ser um ponto. Mas é só isso que forma a autoridade da pessoa? Então, não é, tá? Com o tempo, a gente aprimora tudo aquilo que a gente tem de conhecimento. Mas não quer dizer que porque eu tenho conhecimento, isso já me destaca como autoridade. Entende onde eu quero chegar? Então, não é o tempo que eu tenho de atuação, mas é a narrativa certa que eu vou fazer sobre o que eu tenho de experiência, sobre o tempo que eu tenho de experiência, que vai te trazer a clareza de quem eu sou e a autoridade que eu tenho para falar do assunto que eu estou falando. Agora presta atenção. Eu nasci assim, bonita, especialista e já todo mundo me conhecendo? Não. O bonita foi para minha conta, tá? O especialista realmente, né? Tá garantido porque tá lá a prova social de tudo aquilo que eu faço. A expert já do pedaço, né? A expert do pedaço tá garantida. Mas com relação ao meu posicionamento, foi isso o que fez as pessoas entenderem com clareza a especialista que eu sou. Então não adiantava eu ter anos de experiência se eu não estava reportando isso de uma forma em que as pessoas tivessem consciência do alcance de tudo aquilo que eu já sou, de tudo aquilo que eu já faço. Então, quando você abre a minha rede social, a primeira informação que tem é que eu sou essa advogada especialista em execuções de débitos educacionais. E sim, eu estou aqui para ajudar advogados ou advogadas que estão em início de carreira ou que estejam estagnados e que querem faturar mais de 10K por mês nesse mesmo nicho. Como que eu consigo fazer isso? Passando na pele o que todos vocês estão passando agora, sem esse posicionamento. Eu já fui a generalista, eu já saí desse lugar. O que me ajudou a ter mais consistência e recorrência nos meus honorários mensais foi exatamente esse posicionamento. E esse nicho da inadimplência de instituições de ensino não é a única dor de uma instituição de ensino, mas foi olhando para as várias dores que essas instituições de ensino têm que eu fui entendendo e aplicando a minha experiência na prática para resolver o problema do meu cliente e, com isso, me posicionar e me consolidar dentro do nicho de débitos educacionais. Então, primeiro você precisa entender o conceito do que é essa autoridade percebida que eu estou falando para vocês. A gente tem várias formas de entender esse conceito. Se eu fosse citar alguém da filosofia, ou da psicologia, ou da psicanálise, eu diria que a gente confia em quem demonstra domínio sobre aquilo que está falando. E, por outro lado, você precisa entender também que isso que a gente está construindo, essa reputação que a gente constrói, essa imagem de autoridade que a gente tem, e quanto mais a gente se apropria de quem a gente é um capital simbólico de tudo o que constitui valor na vida da gente. Ou seja, autoridade não é só eu dizer que sou autoridade.
É eu mostrar, são conjuntos de sinais que comunicam para o mercado quem eu sou. Eu resolvo esse problema melhor do que a média geral de outros advogados. Por quê? Porque eu me posicionei sobre isso, eu demonstrei que eu faço isso. Eu, às vezes, mostrei na prática como isso acontece. É isso que me torna a autoridade para falar sobre qualquer tipo de assunto. Ah, mas eu preciso ter experiência? Você precisa ter clareza. A experiência vem com o tempo. Quanto mais clareza você coloca na sua comunicação, mais fácil é de você se posicionar e de você conseguir que essa sua autoridade seja percebida pelas outras pessoas. E aí a experiência vem te trazendo mais know-how sobre essa autoridade que você já tem. Se eu estou falando com uma pessoa que já é formada em direito, ainda que seja um jovem advogado, eu tenho certeza que você já tem uma aplicação em alguma área específica. Ou se você não tem, se você busca um direcionamento, a proposta que a gente tem é te mostrar que débitos educacionais podem ser esse caminho que você está procurando. E aí, para você se tornar uma autoridade neste sentido, você precisa começar pela escolha. Escolha como você quer trabalhar. Escolha qual é o nicho mais adequado para o seu perfil. Se você quer trabalhar em um nicho, por exemplo, que te traz esse tipo de previsibilidade, eu até brinquei, entendeu, em outras aulas, que chega a ser monótono. Porque a gente sabe exatamente o que vai fazer, quando vai fazer e quantas vezes isso vai acontecer, porque a demanda é recorrente. Os problemas às vezes aumentam, mudam de lugar ou mudam de ano, mas o tipo de problema, como o nicho está especificado, é praticamente o mesmo. Então eu vou ter possíveis problemas com contrato, eu vou ter possíveis problemas com a LGPD, eu vou ter possíveis problemas com contratos para neurodivergentes, eu vou ter possíveis problemas com execução de débito, inadimplência, eu vou ter sempre problemas recorrentes que venham do mesmo tipo de assunto. Débitos educacionais é um oceano azul para quem está começando a pensar em formar uma autoridade em algum nicho. É essa reflexão que a gente fez no começo. Então, como é que você enxerga uma autoridade? Eu preciso, além de eu ter domínio sobre o que eu digo, eu preciso ter coerência, clareza na minha narrativa. Então, você precisa, primeiro, a clareza de narrativa, que é o seu primeiro pilar. Então, você precisa de uma frase que organize sua identidade profissional. Não pode ser genérica, tem que ser direta. Como eu disse, olha lá no meu Instagram, vê lá a mensagem que está na minha bio. Eu sou direta, direto ao ponto e com muita clareza. Quem eu sou? Advogado especialista em débitos educacionais. O que eu faço? Ensino outros advogados que querem ingressar na carreira a, com metodologia, chegar a faturar mais de 10K por mês. Isso é prático, é direto e é objetivo. Eu tenho clareza na minha comunicação. Isso organiza e muda tudo à sua volta. Organiza a sua comunicação, regula o que você fala e mostra para o mercado quem você é. Então, o primeiro pilar que você precisa acompanhar é o da clareza de narrativa. O segundo pilar que você precisa ter como metodologia para o que você vai mostrar de autoridade é a presença estratégica. O que eu quero dizer com isso? Eu não estou mandando você entrar lá e fazer 50 reels por semana, 30 TikToks, ou seja lá qual for a comunicação que você vai fazer na sua página. Ainda que seja só uma postagem ou 50 postagens diferentes no seu perfil. Não é isso que vai te trazer autoridade. Você precisa postar um conteúdo que tenha valor jurídico para essas pessoas interessadas no nicho. Então, por exemplo,
acompanhando a minha página, você também vê que eu falo especificamente sobre as dores dos meus colégios, das minhas instituições de ensino. Ali dentro, eu comunico com eles o porquê que a inadimplência está crescendo, o que eles têm que observar, qual é o gargalo que pode estar acontecendo para que esses problemas aumentem dentro do sistema deles enquanto instituição de ensino, do sistema administrativo deles. Então, esse tipo de presença estratégica em que você entrega um conteúdo de valor é que traz para você a autoridade de se posicionar perante o mercado. Tirar dúvidas é outra coisa fantástica. Eu faço isso todas as aulas, eu faço isso com todos os conteúdos. Direto eu recebo perguntas lá no meu direct e eu não deixo ninguém sem resposta. Eu sei que essa pessoa vai me contratar? Não. Eu não respondo num espaço de saber que a pessoa vai me contratar, mas eu respondo para ela saber que eu sei do que eu estou falando e que eu consigo resolver o problema dela, ainda que ela não me contrate. Isso é você ter uma presença estratégica. Você trazer para as pessoas que você nem sempre vai entender de tudo, mas que daquilo que você entende, você realmente entende. Você realmente sabe o que está falando. Tá? Terceiro pilar. Autoridade por conteúdo. Então, você não precisa explicar tudo, você precisa explicar com clareza aquilo que você for explicar, e não é a quantidade absurda de postagens que você vai fazer que vai mostrar para o mercado que você é essa autoridade. Mas você precisa ter um conteúdo que reduz qualquer tipo de confusão que a pessoa possa ter com relação ao assunto que você está falando, que aumente a compreensão que ela tem sobre como resolver o problema que ela trouxe para você, que organize o pensamento desse seu mercado e que traduza complexidade em simplicidade. Quer um exemplo? Outro dia veio uma dúvida para mim. Ah, mas o método, doutora, que eu tenho de assinatura nos meus contratos é aquele que já vem no próprio sistema, com autenticação em 2 fatores. Isso deixa de me proteger? Aí o que eu expliquei para a pessoa? Não é que deixa de te proteger, mas não é um título executivo. Então, se você tiver um problema com o contrato, ao invés de ir direto para a execução e já cobrar que aquele contrato seja cumprido, você vai ter que ir para a justiça para, com base numa prova documental que não é um título executivo, pedir para que o juiz peça para a pessoa te pagar, e se ela não reconhecer ou se defender sobre isso, daí sim é que você vai ter um título executivo. Então, o seu caminho é mais longo. Eu precisei falar para a pessoa qual era o tipo de ação que eu ia entrar. Eu precisei falar para a pessoa dos brocardos jurídicos que a gente acha, entendeu, para resolver esse tipo de falta de assinatura? Não. Eu só expliquei para ela que o que ela tem é um documento, mas não é um título executivo. Ela não pode ir direto para a execução. Ela vai ter que passar por um processo antes da execução. Ou seja, ao invés de ter uma etapa mais direta para recuperar o crédito, ela tem que passar por 2 etapas, assim como é a assinatura dela lá no contrato, em 2 etapas. Então, esse tipo de conteúdo que explica, mas não complica, é o que te ajuda a trazer também essa autoridade pelo conteúdo que você está explicando. É o seu terceiro pilar. Outra coisa, não é porque você está começando, que você inicia no nicho, ou que você tem pouca experiência com débitos educacionais, se você já trabalha nessa área,
que você não pode demonstrar casos hipotéticos sobre assuntos, desde que você não demonstre, você não mostre, entendeu? Dados sensíveis. O que que é isso? Lembra daquela regra que todo advogado tem, que a gente não pode falar sobre um resultado específico que a gente conseguiu para um cliente, mas a dúvida que o cliente trouxe para a gente pode explicar. Isso é um conteúdo sem nenhum dado sensível. Você não tá mostrando quem é o cliente, você não está trazendo, entendeu, para a mídia nenhum dado do cliente ou dados de resultado desse cliente, mas você está trazendo uma solução jurídica para um problema que pode não ser só do seu cliente, mas pode ser de uma infinidade de pessoas que estão assistindo o seu conteúdo. Então, esse tipo de estudo de caso hipotético é permitido fazer e também te posiciona como autoridade naquilo que você está falando, tá? O que que é importante? Demonstrar metodologia. Olha, eu resolvo isso dessa forma, porque dessa forma, com essa metodologia, eu consigo esse resultado. Ou eu conduzo as coisas para que o resultado seja a solução que o cliente está esperando, tá? Até porque a gente sabe que advogado não promete resultado, mas o resultado ele aparece quando a metodologia do trabalho dele é bem feita. Então eu não preciso prometer para as minhas instituições de ensino que eu vou resolver com 100% de certeza todas as dores que elas têm. Mas eu posso prometer que, ao final de uma anuidade comigo, ela provavelmente vai ter uma recuperação de crédito que hoje está impactando na folha dela de recebimento, entendeu? Está impactando no financeiro dela. E que se esse resultado não for satisfatório para ela, ela não precisa renovar comigo. Só que, por experiência, posso dizer para vocês, eu trabalho com várias instituições de ensino e já são mais de 15 anos trabalhando com algumas delas e eu nunca deixei de renovar anualmente o meu contrato, porque o resultado ele vem. Mas ele não vem porque eu sou só autoridade no nicho, ele vem porque o meu trabalho tem uma metodologia e tem uma consistência. E recorrência, foi o que eu disse. Os problemas vão ser recorrentes. Então, eu preciso ter uma resposta coerente, concisa e que seja também alinhada com essa necessidade do meu cliente. É isso que traz essa prova da minha autoridade. É isso que demonstra para o cliente que eu sou, sim, essa pessoa capaz de resolver o problema dele. E me posiciona no mercado sempre, porque senão não teria renovação. Entende? Então eu quero que você guarde uma coisa: autoridade não é sobre quem você é sobre quem você escolhe se tornar todos os dias. Quando você escolhe uma especialidade para trabalhar, que aqui a gente chama sempre de nicho para ficar mais fácil, você acende um farol. Você deixa de ser mais um. Você passa a ser referência para um público específico com uma dor específica. Esse é o caminho da autoridade. E eu posso te dizer que ele começa hoje. Você já fez essa escolha? Se você ainda não fez, está na hora de você pensar. Se ainda não assistiu às aulas anteriores, entra lá no YouTube, estão todas gratuitas e disponíveis para você, para te ajudar a pensar a como começar a faturar mais de 10 mil mês, se você ainda não fatura, e se tornar um especialista nessa área. Como a gente já vem reiterando sempre, esse conteúdo tá lá no @Sheila Morgante, no YouTube. Clica lá.
Ativa o sininho para você receber informações das aulas semanais. E esse tipo de aula semanal eu faço toda quinta-feira às 20 horas, para que você tenha mais informações sobre o que é ser especialista, como é se tornar um especialista, como aplicar uma metodologia para conseguir honorários recorrentes e sair ou da estagnação ou de um honorário imprevisível para um honorário totalmente previsível e recorrente. É isso que a gente espera entregar para você. Faz sentido? Na próxima quinta-feira, às 8 da noite, nós vamos para a aula 5. Já é a nossa penúltima aula do ano, Gelisa? Acho que já, se não for a penúltima, é a última aula do ano, que depois a gente já tem a semana de Natal e Ano Novo. E aí eu vou dar uma folga para vocês. Mas a gente vai falar sobre o quê? Prospecção ética. Como abordar instituições de ensino sem ser invasivo e fechar seus primeiros contratos. Ou seja, aqui é mão na massa. Se você está querendo muita facilidade e pouco trabalho, não assista. Se você quer sair do lugar, ter trabalho, mas saber como você vai sair do lugar, me acompanha, me segue e a gente vai trabalhar juntos nisso. Lá no meu link da bio, você tem várias informações e eu tô aqui para caminhar junto com vocês nessa construção. Me manda um direct dizendo qual foi o maior insight que você teve na aula de hoje. Eu leio todas as mensagens. E a gente já abriu, eu não sei se você já acompanhou pelas aulas anteriores, mas, como eu disse também, já reiterando para vocês, a minha Mamãe Noel está mais ativa este mês. Então, se você quer saber se tudo isso que eu venho mostrando para vocês faz algum sentido, se você quer saber se o ponto em que você está hoje na advocacia pode ser melhorado ou até alavancado para você passar a receber mais do que esses 10K por mês, eu vou te disponibilizar uma sessão diagnóstico pessoalmente comigo. Lá no link da minha bio também você consegue fazer isso. Na câmera também. Aqui. Tá disponível? Baixa o celular um pouquinho. Aqui? Não, levanta ele. Baixa assim, ó. Pra frente. Ah, tá. Isso, yes. Melhorou? Yes. A minha navegadora é ótima, gente. Eu que sou péssima com isso aqui. Tá? Então lá tem um botãozinho para você apertar e saber se tudo isso vale a pena ou não. Tá bom? Tem algumas perguntas que você vai ter que me responder. Esse diagnóstico vai mostrar para você mais clareza também sobre onde você está e de que forma que eu posso te ajudar. E se essa mentoria é ou não para você. Mas se você me acompanhou até aqui, eu tenho certeza que se mudou a minha vida, pode mudar a sua também. É só a escolha da especialidade, o trabalho com consistência e essa metodologia aplicada na prática, tudo isso junto é que faz você sair do lugar e dar os seus primeiros passos para chegar a faturar mais do que 10K mês. Tá bom? Obrigada pela companhia de vocês. A gente se vê na próxima aula.